After an extended period of searching and investigation, during which law enforcement, volunteers, and members of the community worked tirelessly, Drew Sjoden's case took a significant turn. On April 17, 2004, authorities contacted her family with an important update. Drew had been located near the outskirts of Crookston, Minnesota, a rural area that had been part of the ongoing search efforts. Because of the amount of time that had passed and the natural environmental conditions in the area, forensic specialists faced challenges in determining the exact circumstances surrounding her disappearance. However, the discovery brought a form of closure to a case that had deeply impacted many people across the region. Queridos espectadores, por favor, não se esqueçam de curtir, deixar um comentário abaixo do vídeo e se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. Isso é muito importante para nós. Hoje, vamos analisar um caso de crime real envolvendo Drew Katrina Sjoden. Ela nasceu em 26 de setembro de 1981, na ensolarada cidade de Tustin, Califórnia, situada no coração do condado de Orange. Como estudante do último ano na Universidade de Dakota do Norte, ela estava profundamente envolvida em seu curso de artes gráficas, onde seus professores elogiavam sua criatividade e atenção aos detalhes. No sábado, 22 de novembro de 2003, Drew estava trabalhando em um turno localizado no Columbia Mall, em Grand Forks. Era uma típica tarde de final de outono em Dakota do Norte, fria, com o inverno sussurrando logo ali na esquina. O turno dela terminou às 16 horas e, como muitos estudantes universitários que tentam aproveitar cada hora ao máximo, ela permaneceu no shopping para fazer algumas compras pessoais. Ela encontrou uma bolsa para a mãe da qual ficou encantada. Não era apenas bonita e estilosa, como também havia conseguido um ótimo negócio ao combinar um desconto com um cartão presente. Drew era o tipo de pessoa que sentia alegria genuína com pequenas vitórias como essa. Por volta das 17 horas, ela ligou para um namorado, Chris Lang, que também era estudante e cursava design gráfico. Os dois estavam namorando havia cerca de 5 meses. Enquanto conversava animadamente com ele sobre a bolsa que havia comprado, Drew caminhava em direção ao carro no estacionamento. Estava frio e ela até ainda tinha outro turno de trabalho naquela noite, então se movia com rapidez. Mas justamente quando chegou ao carro, Chris ouviu algo inesperado. Pelo telefone, ele ouviu Drew dizer algo como tá bom, seguido imediatamente por algo que soou como meu Deus. Em seguida, silêncio. A ligação caiu abruptamente. Chris, que naquele momento carregava caixas e segurava o telefone junto ao ouvido com o ombro, fez uma pausa. No início, ele não se alarmou. Imaginou que a ligação tivesse caído ou que Drew simplesmente tivesse perdido o sinal. Afinal, ela tinha horários a cumprir e precisava se preparar para o próximo trabalho. Mas, conforme o tempo passava e ele não recebia mais notícias dela, uma preocupação silenciosa começou a crescer. Às 19h40, o telefone dele tocou novamente. Era o número de Drew. Ele atendeu imediatamente, mas o que ouviu o gelou. Não havia palavras, apenas estática, ruído de vento e o som distante de botões sendo pressionados. A chamada durou menos de 30 segundos antes de ser interrompida. Agora alarmado, Chris entrou em contato com a colega de quarto de Drew, Meg. Ela também não tinha notícias de Drew, e quando ligou para o El Roco, um bar onde Drew deveria trabalhar em seu segundo emprego naquela noite, confirmaram que ela não havia aparecido. Aquilo era completamente fora do normal. Os dois amigos não esperaram. Entraram em contato com a polícia e registraram o desaparecimento de Drew. Do lado de fora, a escuridão já havia tomado completamente Grand Forks. A temperatura havia caído e a neve começava a cobrir levemente as ruas e calçadas. A polícia respondeu rapidamente, dirigindo-se ao estacionamento do Columbia Mall. O local estava quase vazio naquele momento, com apenas alguns veículos de funcionários ainda presentes. O carro vermelho de Drew se destacava. O interior do veículo pintava o retrato de uma jovem universitária ocupada. Sacolas, trocas de roupa, embalagens de comida, cadernos. Para os investigadores, parecia apenas o carro de uma estudante, não a cena de um roubo. Dentro do veículo estavam a bolsa recém-comprada, a carteira, o dinheiro e os cartões de Drew. Tudo intacto. Nada de valor parecia ter sido levado.
Mas perto do pneu traseiro esquerdo, os policiais encontraram algo que mudou drasticamente o tom da investigação. Uma bainha preta de nylon para a faca, caída no chão. Aquilo não era um objeto esquecido, nem uma ferramenta fora do lugar. Era uma pista. Uma que apontava para algo muito mais sério. As autoridades entraram em contato com o pai de Drew, Alan Jodin, que dirigiu imediatamente até Grand Forks. Quando chegou e viu o carro cercado por luzes piscantes e policiais uniformizados, a realidade da situação o atingiu com força. Tomado pela angústia, ele permaneceu no local e fez uma vigília silenciosa ao lado do veículo da filha. Mais tarde, ele descreveria aquela noite como uma das mais dolorosas de sua vida, chamando-a de uma noite horrível, terrível, gravada para sempre em sua memória. Os peritos da cena do crime examinaram a bainha da faca. Não parecia pertencer a Drew. Ao rastrear sua origem, descobriram que fazia parte de um conjunto normalmente vendido por uma grande rede nacional de varejo. Uma loja que comercializava uma ampla variedade de produtos, desde ferramentas e móveis até eletrodomésticos, brinquedos e itens domésticos. Esse detalhe deu às autoridades uma pista pequena, mas concreta, a seguir. Elas começaram rapidamente a pesquisar onde uma faca desse tipo poderia ser vendida, na esperança de chegar a alguém que tivesse comprado ou possuído recentemente o conjunto. No entanto, apesar do caráter promissor dessa pista, o restante da cena forense apresentava um quadro muito mais frustrante. Nenhuma evidência de DNA foi recuperada do interior ou do exterior do carro de Drew. O próprio veículo não mostrava sinais de luta ou arrombamento. Não havia vidros quebrados, danos nas fechaduras, nem objetos revirados. A bolsa, a carteira e outros pertences permaneciam intocados dentro do carro. Pelo que a polícia conseguiu determinar, parecia que Drew havia sido abordada e levada em questão de segundos, muito provavelmente no exato momento em que alcançou o carro. Isso sugeria que o sequestro fora rápido, planejado e cometido por alguém capaz de se misturar a um estacionamento tranquilo ao entardecer sem chamar atenção. Os detetives imediatamente se concentraram nas últimas comunicações de Drew, especialmente nas 2 ligações que ela fez para o namorado, Chris. A primeira foi feita ainda dentro do shopping e foi completamente normal. Ela havia acabado de terminar as compras e estava animada para compartilhar os detalhes da recente aquisição. A bolsa para a mãe, comprada por um ótimo preço. A segunda ligação, porém, foi muito mais alarmante. Ela ocorreu mais tarde e terminou de forma abrupta, seguida por silêncio. Essa segunda chamada, seu local e contexto, tornou-se um elemento crucial da investigação. Chris foi entrevistado imediatamente e, após um interrogatório minucioso, foi rapidamente descartado como suspeito. Os investigadores não encontraram nenhuma razão para acreditar que ele tivesse qualquer envolvimento. O ex-namorado de Drew, Adam, com quem ela havia mantido um relacionamento longo de 3 anos antes de conhecer Chris, também foi contatado. Depois de verificarem seu paradeiro e o histórico do relacionamento, ele também foi eliminado da lista de suspeitos. A busca continuou, ampliando-se para além do círculo imediato de pessoas próximas. Então, veio uma descoberta sombria. Cerca de 40 quilômetros do Columbia Mall, sob uma ponte rural cercada por vegetação densa e cascalho coberto de neve, as autoridades encontraram um dos sapatos de Drew. Era inconfundivelmente dela. Isso confirmou o que muitos temiam. Ela havia sido levada do shopping. Com esse desenvolvimento, o caso mudou de jurisdição e aumentou de escala. Utilizando dados de telefonia celular, os investigadores rastrearam a localização da segunda ligação feita por Drew. Aquela que terminou de forma tão abrupta. O sinal havia se originado em algum ponto próximo a Cookston, uma área remota do outro lado da fronteira, em Minnesota. Isso acionou o envolvimento das autoridades federais. Além das forças policiais locais e estaduais, o FBI foi chamado para apoiar o caso em expansão. Com a atenção da mídia nacional crescendo, a situação rapidamente se transformou em um dos casos de desaparecimento mais acompanhados do país naquele período. Um investigador, refletindo sobre o impacto emocional do caso, disse: Drew era a filha de todo mundo. Todo mundo conhecia alguém como ela, ou era alguém como ela. Isso tornou tudo pessoal, e as pessoas estavam dispostas a fazer qualquer coisa para ajudar. A comunidade de Grand Forks respondeu à altura.
Quando as autoridades pediram voluntários para auxiliar nas buscas, mais de 1.300 pessoas apareceram. Uma demonstração esmagadora de união e apoio. Pessoas de todas as idades, origens e profissões ofereceram seu tempo e energia. A resposta foi motivada por quem Drew era, disse o xerife do condado de Polk. Eles não vieram apenas porque era uma notícia. Vieram porque ela importava, porque a história dela tocou algo profundo no coração das pessoas. Foi isso que os manteve firmes, apesar do frio e do cansaço. Outro policial acrescentou: era como algo que você só esperaria ver em um filme. Caminhões de TV chegaram às dezenas. Torres de transmissão surgiam por todos os lados, equipes filmando dia e noite. Para muitos de nós na aplicação da lei, foi como ser jogado de repente em um mundo ao qual não estávamos acostumados. Acelerado, caótico e profundamente emocional. De fato, a demanda por atualizações tornou-se tão esmagadora que alguns oficiais passavam praticamente todas as horas acordados atendendo a pedidos da imprensa. Houve dias em que eu chegava à delegacia antes do nascer do sol para gravar algo para um programa matinal, lembrou um detetive. E ainda estava lá tarde da noite, filmando algo para o noticiário da noite. A história havia se tornado nacional, e com isso vieram pressão, urgência e esperança. O rosto de Drew passou a estar em todos os lugares. Panfletos com sua foto, nome e descrição foram colocados em postes, vitrines de lojas e murais universitários por toda a região. Todos os estudantes e funcionários da Universidade de Dakota do Norte receberam atualizações por e-mail. Vigílias eram realizadas todas as noites, com a presença de centenas de pessoas que se recusavam a perder a esperança. A presença dela era sentida em cada canto da cidade. O apoio tecnológico continuou a auxiliar a investigação. O telefone de Drew foi rastreado até um raio de cerca de 5 quilômetros, próximo à pequena comunidade de Fisher, em Minnesota. Notavelmente, ele continuou emitindo sinais até aproximadamente às 20 horas de vários dias depois de seu desaparecimento inicial. Se a bateria acabou ou se o aparelho foi desligado manualmente, ninguém soube dizer. Mas a atividade prolongada deu às autoridades um ponto focal e a esperança de que ela ainda pudesse estar viva. Ônibus cheios de voluntários eram enviados de Grand Forks para Fisher a cada hora. A operação era gigantesca. Equipes de pessoas caminhavam ombro a ombro por campos abertos, vasculhavam florestas e percorriam bairros. ATVs, cães farejadores treinados e helicópteros cobriam vastas áreas de terreno. E ainda assim, mesmo com toda a força dos recursos humanos e tecnológicos em ação, nada mais foi encontrado. O clima brutal tornou-se um obstáculo implacável. As temperaturas caíram perigosamente, a neve se intensificou e o terreno congelado dificultou o progresso. Mas a comunidade permaneceu firme. A esperança, ao que parecia, era mais forte do que o frio. Dentro do shopping, as imagens de vigilância forneceram uma linha do tempo. Drew podia ser vista usando uma blusa rosa-choque, circulando pelas lojas e, por fim, comprando a bolsa para a mãe. Depois disso, ela vestiu seu longo casaco escuro e saiu para o ar frio da noite. O horário coincidia com o momento em que ela havia ligado para Chris, sugerindo que ela foi levada apenas alguns minutos depois. Infelizmente, a qualidade das imagens não era ideal. A maioria das câmeras estava desatualizada e as fitas haviam sido reutilizadas várias vezes, uma prática comum em muitos shoppings naquela época. Embora úteis, as imagens não mostravam o suficiente para identificar qualquer suspeito. Ao mesmo tempo, os detetives analisavam mais de 2.000 pistas que haviam chegado do público. Cada informação, por menor que fosse, era levada a sério. Em poucos dias, todas essas pistas haviam sido encerradas. Embora isso ajudasse a eliminar vários caminhos falsos, também significava que a equipe estava novamente diante de um bloqueio. Eles não tinham suspeitos confirmados. Isso mudou 4 dias após o desaparecimento de Drew. Uma denúncia chegou e imediatamente se destacou. Um informante relatou ter visto um homem no shopping por volta do mesmo horário em que Drew foi vista pela última vez. Ele não era apenas um cliente qualquer. Era um criminoso conhecido, alguém com um histórico envolvendo agressões. Esse indivíduo tinha antecedentes documentados e já havia sido sinalizado em investigações anteriores.
Os detetives rapidamente cruzaram nomes de pessoas com acusações semelhantes que moravam na região. A lista se reduziu a 9 pessoas. E, de repente, o que parecia uma investigação estagnada ganhou um novo caminho a seguir. À medida que a investigação se intensificava e as autoridades analisavam a lista de indivíduos com antecedentes criminais, um nome se destacou mais do que todos os outros: Alfonso Rodrigues Júnior. Entre os 9 indivíduos sinalizados pelas autoridades devido a históricos anteriores, Alfonso era o único classificado como infrator de nível 3, a categoria de maior risco para reincidência. Só essa distinção já dava aos investigadores um forte motivo para prestar muita atenção. Seu histórico criminal não era apenas grave, era extenso e perturbador. Apenas 6 meses antes do desaparecimento de Drew Jodin, Alfonso havia sido libertado da prisão, após cumprir uma longa pena. O início desse histórico remontava a 1974, quando ele foi condenado pela primeira vez em conexão com um ataque. Embora a sentença aplicada fosse de 15 anos, o desfecho não foi o que muitos esperavam. Em vez de cumprir toda a pena em uma instituição prisional, Alfonso foi internado no Hospital de Segurança de Minnesota para tratamento e avaliação. Essa decisão já havia levantado questionamentos na época e seria analisada com ainda mais rigor à luz de eventos futuros. Em 1980, após vários anos no hospital, Alfonso foi liberado de volta à comunidade. Infelizmente, sua liberdade durou pouco. Ele reincidiu, e desta vez, as consequências foram mais severas. Foi condenado novamente, recebendo uma pena de 23 anos de prisão. Foi essa sentença que ele concluiu em maio de 2003, apenas alguns meses antes do desaparecimento de Drew. Sua libertação ocorreu de forma discreta. Mas, para uma mulher, no momento em que ouviu falar do desaparecimento de Drew, memórias que ela havia tentado reprimir por décadas voltaram à tona. O nome dela era Shirley, e 30 anos antes, ela havia sobrevivido a um encontro com Alfonso. Embora tivesse construído uma vida ao longo dos anos, no instante em que viu a cobertura jornalística sobre o desaparecimento de Drew, teve uma sensação visceral impossível de ignorar. Assim que vi na TV, ela recordaria mais tarde, pensei nele. Já tinham se passado 3 décadas desde o que aconteceu comigo, mas minha mente simplesmente voltou para lá. Eu não conseguia parar de pensar onde ele poderia estar naquela noite. Shirley não hesitou. Ela imediatamente procurou os números divulgados para denúncias no caso de Drew. Peguei o telefone e disse para eles investigarem Alfonso Rodrigues Júnior. Eles precisavam saber quem ele era, onde ele tinha estado, o que ele tinha feito. Para os investigadores, a ligação dela marcou um ponto de virada. Até então, eles estavam revisando horas de imagens de câmeras do shopping, lutando para identificar qualquer pessoa que pudesse ter cruzado o caminho de Drew. Agora, eles tinham alguém específico para procurar e uma janela de tempo clara para examinar. Com a denúncia de Shirley ainda fresca, os investigadores reexaminaram as imagens de vigilância do shopping com um novo nível de foco. E, de fato, localizaram Alfonso em várias câmeras dentro do shopping. O que viram foi preocupante. Ele parecia vagar sem rumo, andando em círculos e permanecendo sozinho. Passou um tempo significativo parado próximo às prateleiras de CDs de uma loja específica, embora não demonstrasse interesse real em olhar os produtos ou fazer compras. Seu comportamento foi descrito como errático, mas com um inconfundível ar de intenção. Por volta das 15h40, as câmeras captaram Alfonso se aproximando da saída do shopping. Em seguida, ele se sentou em um banco próximo às portas, aparentemente indiferente ao ar frio que entrava toda vez que elas se abriam. Ele observava as pessoas passarem, examinando atentamente os clientes que entravam e saíam. Então, às 15h50, ele se levantou repentinamente, colocou luvas e seguiu uma mulher loira que empurrava um carrinho de compras em direção ao estacionamento. Embora essa mulher não fosse Drew, o momento das ações de Alfonso e a estranheza geral de seu comportamento despertaram um forte pressentimento nos investigadores. Eles não pararam por aí. As autoridades rastrearam Alfonso até um canteiro de obras próximo a Crookston, Minnesota, a apenas alguns quilômetros do local onde um dos sapatos de Drew havia sido encontrado anteriormente sob uma ponte rural. Os investigadores começaram a ligar os pontos: geografia,
linha do tempo, comportamento, e o que se formava era um quadro que não podia ser ignorado. Quando questionado, Alfonso não negou ter estado no shopping. Mas quando solicitado a fornecer detalhes, suas declarações não batiam. Ele disse que havia ido assistir a um filme, mas quando a polícia verificou, não havia nenhum filme em exibição naquele horário. Ele também não havia comprado nada nas lojas, nem conseguiu explicar por que vagava pelo local ou por que esperava próximo à saída. Quando os agentes pediram para inspecionar seu veículo, ele cooperou. "Não tenho nada a esconder", teria dito. Dentro do carro de Alfonso, os detetives encontraram itens que imediatamente levantaram alertas. Foram encontradas várias facas, algumas guardadas no porta-luvas, outras no banco traseiro. Entre elas, dentro de um recipiente que continha um produto de limpeza de cheiro forte, havia uma lâmina que chamou a atenção de um investigador. Era um tipo muito específico de faca, e para aqueles familiarizados com as evidências da cena do desaparecimento de Drew, era inconfundível. Correspondia à bainha de faca encontrada perto do carro de Drew no dia em que ela desapareceu. Mesmo assim, Alfonso manteve sua inocência. Alegou nunca ter visto Drew antes e não ter qualquer relação com o desaparecimento dela. Os investigadores, apesar das suspeitas crescentes, permitiram que ele retornasse à casa que dividia com a mãe. Pelo menos por enquanto. Mas nos bastidores, as equipes forenses analisavam cada detalhe de sua história. Logo, encontraram a prova mais incriminadora. No banco traseiro do veículo, próximo à janela traseira, foram descobertos vestígios de DNA. As amostras foram imediatamente enviadas ao laboratório, e os resultados chegaram rapidamente. O DNA correspondia ao de Drew Jodin. Para as autoridades, a descoberta confirmou seus piores temores e destruiu qualquer esperança restante de que pudesse se tratar de um erro ou de uma identificação equivocada. Em 1º de dezembro de 2003, Alfonso Rodrigues Jr. foi oficialmente preso e acusado de sequestro. Após dias de incerteza e dor, as autoridades tinham um suspeito. Mas, por mais significativa que fosse a prisão, ela também era apenas o começo. Drew ainda estava desaparecida, e Alfonso não oferecia nenhuma ajuda para localizá-la. Ele se recusou a falar. Não deu explicações, não demonstrou remorso, não ofereceu qualquer informação. A realidade começou a se impor. Embora tivessem um nome e uma acusação, eles não tinham Drew e temiam que trazê-la para casa com vida já não fosse possível. A investigação permaneceu em ritmo máximo. Junto com agências estaduais e federais, a família de Drew contratou um investigador particular para manter a pressão. Ainda assim, o tempo passou. O inverno se intensificou. A neve não dava trégua. Semanas se transformaram em meses, e quando a primavera chegou em 2004, o peso do frio, literal e emocional, havia cobrado seu preço. O sargento Mike Headland, do Departamento de Polícia de Grand Forks, estava entre aqueles que nunca desistiram. Pai de 3 filhas, ele frequentemente imaginava o que a família de Drew devia estar enfrentando. "Eu ficava pensando, se fosse minha filha, o que eu gostaria das pessoas que trabalham no caso?", disse ele. "Eu gostaria que estivessem em todas as transmissões, em todos os programas de TV, que fizessem o que fosse preciso para alcançar aquela única pessoa que talvez tivesse a peça que faltava. Foi assim que eu trabalhei. Após meses de buscas, incontáveis noites sem dormir, orações intermináveis e uma comunidade inteira unida na esperança, finalmente chegou a ligação que a família de Drew Jodin tanto temia. Em 17 de abril de 2004, uma voz do outro lado da linha trouxe a notícia mais temida. Drew havia sido encontrada nos arredores da pequena cidade de Crookston, Minnesota. A descoberta foi devastadora, e para seus entes queridos, a dor foi profunda. Devido à passagem do tempo e à exposição ao ambiente, foi difícil para os peritos forenses confirmar certos detalhes. Embora devastadora, a descoberta trouxe uma forma de encerramento. Para o pai de Drew, Alan Jodin, foi um momento complexo, em que a angústia se encontrou com a aceitação. "Foi um dia absolutamente horrível", disse ele em voz baixa. "Mas também foi um dia de alívio. Nós finalmente soubemos." Após meses de incerteza, essa dolorosa confirmação encerrou as buscas, embora o luto apenas tenha se aprofundado.
O funeral dela finalmente pôde ser realizado, e foi ao mesmo tempo solene e profundamente emocionante. Amigos, familiares, colegas de classe e membros da comunidade lotaram a igreja para se despedir de uma jovem que havia se tornado um símbolo de esperança e de dor. Chris estava entre eles, o namorado de Drew na época de seu desaparecimento, assim como Adam, seu ex-namorado de 3 anos. Os dois homens haviam desenvolvido um respeito mútuo e um vínculo silencioso durante a busca agonizante. Eles se apoiaram mutuamente ao longo da incerteza e permaneceram unidos no luto. Como Drew havia sido levada através das fronteiras estaduais, de Dakota do Norte para Minnesota, o caso foi elevado ao nível federal, tornando-se uma questão de jurisdição nacional. Essa mudança abriu a possibilidade de acusações que poderiam resultar na pena de morte. De fato, este se tornaria o primeiro caso de pena capital em Dakota do Norte em mais de um século. Embora o estado em si não tivesse pena de morte, como o caso se enquadrava na jurisdição federal, essa possibilidade tornou-se muito real. O homem no centro da investigação, Alfonso Rodrigues Jr., foi formalmente acusado de sequestro resultando em morte, uma acusação passível de pena de morte segundo a lei federal. Ele declarou-se inocente e, nos meses seguintes, passou por uma série de avaliações de saúde mental. A defesa esperava demonstrar que ele não era legalmente responsável devido a uma doença mental. Mas após testes e análises extensas, os especialistas determinaram que Alfonso estava mentalmente são no momento do crime. Além disso, foi considerado plenamente capaz de responder ao julgamento. Em agosto de 2006, após um julgamento longo e emocional, o júri condenou Rodrigues de forma unânime. O veredicto foi claro, e as provas esmagadoras. Ele foi condenado à morte e transferido para uma prisão federal de segurança máxima em Indiana, onde aguardaria a execução. Mas a história não terminou ali. Durante anos após a condenação, Rodrigues recorreu por meio do processo de apelações. Seu caso continuou a avançar pelo sistema judicial. Uma moção de cada vez, uma audiência após a outra. Em 2011, durante uma dessas apelações, Alfonso fez uma admissão parcial de culpa. Conversando com um psicólogo designado pelo tribunal, ele reconheceu suas ações, embora alegasse ter confundido Drew com outra pessoa, uma estudante que acreditava já ter visto antes. Ele descreveu ter entrado em um estado dissociativo, no qual suas memórias se misturaram e o pânico se instalou. Eu nem estava totalmente ciente do que estava fazendo. No entanto, essa explicação não resistiu à análise rigorosa e o recurso foi negado. Então, em 2013, ocorreu outra reviravolta. Rodrigues, já estabelecido no corredor da morte, finalmente confessou de forma plena e sem ressalvas. Admitiu que o crime não havia sido acidental, como afirmara por tanto tempo. O ataque foi intencional. Uma verdade que muitos já acreditavam agora era confirmada por suas próprias palavras. Como parte de seus esforços legais contínuos, uma moção de 416 páginas foi protocolada no Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Fargo, Dakota do Norte. Nesse documento extenso, 2 especialistas médicos que haviam entrevistado Rodrigues concluíram mais uma vez que ele não era legalmente insano no momento da morte de Drew. Os autos também incluíam uma linha do tempo detalhada e percepções angustiantes sobre a natureza do crime. Embora não fossem gráficas, as informações traçavam um quadro mais claro do que havia acontecido, sem deixar espaço para ambiguidades. Os advogados de Rodrigues continuaram avançando. Sua equipe jurídica foi ampliada, com 4 novos advogados, 2 deles sediados em Minneapolis, juntando-se à tentativa de anular a condenação. O argumento central era de que ele havia sido condenado injustamente devido a falhas na condução do julgamento. A moção citava diversas preocupações, incluindo o depoimento enganoso do legista, assistência jurídica ineficaz e a falha em explorar plenamente uma defesa por insanidade. O recurso foi apresentado por meio de um procedimento legal frequentemente descrito como o último recurso de um prisioneiro no corredor da morte. A família de Drew, no entanto, via a situação de forma diferente. A mãe dela, Linda Walker, deixou seus sentimentos absolutamente claros. Disse não ter qualquer desejo de ler as centenas de páginas do recurso jurídico. "Isso não muda nada", afirmou. "Ele está fazendo isso por si mesmo.
Não se trata de remorso. Nunca foi. Ela acrescentou: ele é uma pessoa má. E pessoas más tendem a agarrar qualquer oportunidade para colocar os holofotes sobre si mesmas. Ele não quer ser executado e fará qualquer coisa para impedir isso. Os anos passaram, mas Rodrigues continuou apresentando recursos e desafiando o sistema. Então, em uma reviravolta surpreendente, veio uma decisão em 2021 que chocou a família Jodin, os investigadores e todo o Estado. Um juiz federal anulou a sentença de morte de Rodrigues, citando múltiplas violações de seus direitos constitucionais durante o julgamento original. Entre os fatores da decisão, o depoimento do legista foi considerado enganoso. Os advogados de defesa falharam em apresentar adequadamente evidências relacionadas a traumas passados e à saúde mental do réu. E o tribunal reconheceu evidências de transtorno de estresse pós-traumático severo, que não haviam sido tratadas de forma apropriada. Bob Hills, o investigador particular contratado pela família de Drew durante a busca inicial, expressou o que tantos estavam sentindo. Eu simplesmente parei e pensei: como isso está acontecendo? Isso aconteceu há 18 anos e ainda nos assombra. O caso de Drew Jodin permanece uma das investigações criminais mais emocionais e inesquecíveis da história de Dakota do Norte, e possivelmente de todo o país. Mesmo décadas depois, a carga emocional em torno dele não desapareceu. Um veterano das forças de segurança resumiu o sentimento compartilhado por muitos. Este caso é exatamente o motivo pelo qual a pena de morte existe. Se você não vai usá-la em um caso como este, em que alguém foi deliberadamente escolhido, levado e ferido dessa forma, então quando ela seria apropriada? Esta foi a própria definição de um crime extremo. A decisão de anular a sentença original de Alfonso Rodrigues Jr., removendo a pena de morte, foi difícil de aceitar para muitos. Esse sentimento é ainda mais forte para aqueles que passaram incontáveis dias e noites trabalhando no caso desde seus primeiros momentos. Em meus 37 anos de carreira, continuou ele, este é o caso que mais ficou comigo. É algo que jamais esquecerei. O que ele fez é algo que a maioria das pessoas nem consegue começar a imaginar. Foi tão sem sentido, tão devastador. Honestamente, isso já deveria ter terminado há muito, muito tempo. Ainda assim, a justiça tomou uma forma diferente. Em 18 de maio de 2023, após anos de recursos, petições judiciais e moções federais, Alfonso Rodrigues Jr. foi oficialmente sentenciado novamente. Desta vez, à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ele passará o resto da vida atrás das grades, sem qualquer chance de ser libertado. Esse mesmo ano marcou um marco poderoso e sóbrio. Na quarta-feira, 22 de novembro de 2023, completaram-se oficialmente 20 anos do dia em que Drew Jodin foi vista pela última vez. O dia em que desapareceu de um shopping em Grand Forks, Dakota do Norte, dando início a uma busca que se transformaria em um dos casos mais acompanhados do país. Mas o legado de Drew não é preservado apenas por meio de memórias e conversas em salas de aula. Ele vive por meio de mudanças concretas e significativas. Seu desaparecimento e a tragédia que se seguiu ajudaram a impulsionar uma ação legislativa federal voltada a tornar comunidades em todo o país mais seguras. Na esteira do caso, o então presidente George W. Bush sancionou uma iniciativa de segurança pública poderosa e sem precedentes conhecida como Lei de Drew. Essa legislação levou à criação do Registro Público Nacional de Infratores, um banco de dados centralizado projetado para dar ao público acesso a informações sobre infratores registrados em todo o país. O registro permite que famílias, escolas e autoridades policiais se mantenham informadas sobre infratores que vivem ou se mudam para suas comunidades. Ele também oferece acesso a recursos educacionais, materiais de perguntas e respostas e ferramentas para relatar atividades suspeitas, tornando-se uma das ferramentas mais abrangentes de seu tipo no país. E essa não foi a única homenagem ao espírito duradouro de Drew. Para honrar sua memória e sua paixão pela vida, uma bolsa de estudos universitária foi criada em seu nome, com o objetivo de apoiar estudantes que desejam cursar artes, especialmente aqueles interessados em design gráfico, assim como Drew. Há também uma escultura, uma bela árvore, projetada para refletir um dos próprios desenhos de Drew,
que hoje se ergue como um tributo à sua criatividade e à sua visão única do mundo. Ao lado da escultura, encontra-se um pequeno jardim memorial, cuidadosamente mantido pela comunidade.